Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga. Hoje trazendo um trecho que é uma sequência do Momento Calunga anterior do livro Vamos Ficar Bem, de um texto chamado Imagine, tá? E se você não assistiu, depois você volta lá e vê essa primeira parte que foi muito legal. E hoje a gente vai continuar refletindo em cima de um outro trecho desse texto, tá? Calunga diz o seguinte: você pode desprezar minhas palavras, a princípio, como se fossem um exagero, mas no fundo você sabe que é real, muito mais real que os incidentes passageiros que tanto ocupam a sua mente. Eu espero que algum dia possamos provar esta realidade juntos, porque se os seres humanos soubessem disso, fariam já um mundo muito diferente. Calunga está falando aqui da nossa forma de enxergar as coisas, né? De enxergar as leis divinas em funcionamento, tá? E aqui ele está dizendo que a gente tem algo muito mais real, muito mais definitivo e muito mais importante para observar na vida do que esse monte de coisas que enche a nossa cabeça o dia inteiro, né? Tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente escuta, todas as notícias, todas as fofocas, tudo aquilo que vai tomando lugar do que é essencial na nossa vida, para a nossa paz, para o nosso progresso, para dilatar a nossa compreensão da vida e para nós nos harmonizarmos, né, com as leis da vida, que é onde a gente estava no começo do tema da semana passada, tá certo? As leis da vida maior, agindo nesse mundo, nesse lugar, nesse planeta onde nós estamos, tá? Então, às vezes, a gente chora, às vezes a gente ri, a gente tem essas emoções, mas isso não pode tomar conta da nossa vida, ofuscar todo o resto que está acontecendo. E nem sempre isso é fácil. E é muito difícil a gente fazer isso sozinha. É muito comum, né? Sozinha ou sozinho. É muito comum que a gente precise de um guia. Esse guia, ele pode ser um autor que nos inspira, pode ser um professor, pode ser um mestre, pode ser alguém que já viveu há muitos séculos, mas deixou uma linda mensagem, algo que até hoje a gente está engatinhando, né, para começar a aprender e aplicar, tá? E essa questão do guia, ela é muito importante porque a gente vive muito desatento, tá certo? E eu acredito que você concorde comigo nisso. A gente vive muito desatento, sabe? Eu não sei se você percebeu, mas, por exemplo, hoje em dia, as ruas, a sinalização de trânsito, ela está cada vez maior e mais explícita. Ultimamente ela está colorida, né? Ela está às vezes verde, às vezes azul, às vezes pintada de vermelho. Depende do que é para você entender. As placas estão maiores do que costumavam ser, né? E você sai dirigindo porque você está dirigindo com a cabeça em outro lugar, preocupado com o seu horário, preocupado com o seu compromisso, e você não está observando. Então precisa de algo muito patente, muito grande diante de você. E às vezes, no próprio trânsito, a gente tem algum exemplo. Se você está desatento e você entra numa contramão, a partir dali, aquela rua tem uma mão só, mas você continua como se tivesse duas, tá? Então, essa é uma conduta que muitas vezes você não nem percebeu que você teve. Mas é uma conduta que pode ter diversos tipos de consequência. Pode acontecer de você chegar ali adiante tem um guarda que para você. Talvez ele não vai te multar, mas ele vai te dar uma advertência, ele vai falar para você retornar ou para você sair pela outra rua, né? Talvez isso seja um pouco mais grave, talvez isso traga uma multa para você pagar, né? Mas também tem outros tipos de consequência. Por exemplo, você pode causar um acidente.
Você pode atropelar uma pessoa que não está esperando um carro que venha na outra direção e está atravessando normalmente como ela faz todos os dias, e ela é atropelada pela sua inobservância da sinalização. Então vamos dizer assim, a vida te dá sinais, ela manda frases, ela manda exemplos, histórias que você ouve, livros que você encontra, músicas que te inspiram, e às vezes você não está atento. Então é muito importante que você aprenda a perceber o que é que a vida está sinalizando, o que é que ela está mostrando para você, e muitas vezes na pessoa de um guia. Por quê? Porque a maioria das pessoas anda por aí como se fosse um cego. Eu estou fazendo as coisas, eu estou com a minha mente cheia de preocupação, de problema, de coisas que eu ouvi, de notícia que me abalou, e eu não estou vivendo o meu aqui e agora, eu não estou vivendo a minha situação, a minha lição do dia de hoje, ou da hora de hoje, ou do momento, ou do minuto de hoje. A lição presente ali, eu estou desatenta. Então é por isso que quando vai ter, por exemplo, tem um lugar ali, tem um monte de conezinho, aí tem faixa no chão, aí tem uma placa, e aí às vezes tem um guarda, tem que ter um monte de coisa ali falando, olha aqui, não vai desrespeitar a lei, aqui não pode parar, ou ali não pode virar porque é contramão, tá? Então é nesse sentido que a gente precisa perceber as leis da vida e agir conforme essas leis, cuja lei maior é a lei do amor. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente tiver um pouquinho de silêncio interno, um pouco de paz interna para observar, para a partir de algo que aconteceu, e às vezes nem aconteceu com a gente, né? Uma história que a gente ouviu, ou a gente viu num filme, a gente começar a refletir sobre o que a gente está fazendo, como é que a gente está agindo, como é que a gente vem respondendo às situações que a vida nos apresenta, tá certo? E desenvolver aos poucos um tipo de serenidade e de sabedoria em que a gente fica numa faixa de mais benevolência, de mais humildade, de mais atenção plena às coisas, né? Com menos naquela outra faixa em que a gente está sempre irritado, a gente está sempre contrariado, ou a gente está sempre pensando em alguma coisa que está a quilômetros e milhas de distância, que não tem nada a ver com o momento presente, que às vezes tem a ver com o vídeo que você assistiu, algo que você ouviu, que alguém te contou, sabe? Vive no agora. Só tem um momento para o aprendizado acontecer. E esse momento é o agora, tá certo? Então não perca o agora. Não se complique criando para você consequências que só vem para te ensinar, às vezes mais dificilmente ou mais dolorosamente, aquilo que você podia ter percebido e aprendido com um pouquinho mais de atenção e humildade, tá bom? Um pouquinho mais de silêncio interno. Faz isso. Se você quiser continuar falando sobre esse assunto, você me dá um toque que a gente continua. Senão depois, no próximo, a gente vai mudar de assunto, tá bom? Um grande beijo! Muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.